Quero chamar agora o pastor Paulo para ministrar a palavra de hoje. Amém. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Mais um domingo na presença do Senhor, para estar adorando a Ele, para estar engrandecendo aquele que é digno de todo louvor, de toda adoração. Amém? Vamos lá. O tema da nossa ministração desta noite é: quando Deus chama, a resposta muda tudo. Hein? Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 6, verso 8. Isaías, capítulo 6, verso 8. Que diz assim: depois disso, Isaías 6, versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Vamos estar orando mais uma vez? Feche teus olhos. Senhor meu Deus e Pai, agora que lemos a Tua palavra, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo tome a frente de tudo aquilo que nós iremos falar. Que nenhuma palavra do que for dita aqui nesta noite venha a ser do homem, mas que tudo que nós formos compartilhar seja direcionado pelo Senhor. Que o Senhor não permita que nenhuma palavra venha a sair de mim mesmo, mas que tudo possa ser de Ti, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que habita dentro de mim. Usa, Senhor, a minha vida, eu me coloco à Tua disposição, ó Pai, como um canal de bênção na vida de cada pessoa que está assistindo essa ministração pela internet, para as pessoas que estão aqui, que eu possa ser de maneira tremenda usada pelo Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós oramos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Neide, faz um favor para mim, liga o ventilador. Bem, vivemos em um tempo onde as pessoas elas estão muito ocupadas. Já repararam nisso? Como que é a... Assim, está no 3, eu acho. É no 1. É no 1. Então, nós estamos vivendo uma época, um tempo, onde as pessoas estão muito ocupadas. É uma correria muito grande, né? Exemplo disso a gente vê no nosso trânsito. As pessoas correndo de um lado para o outro, mas poucas pessoas realmente sabem por que estão fazendo aquilo que elas estão fazendo. Normalmente as suas rotinas, elas são cheias. Trabalho, família, compromissos, e ainda assim existe um vazio silencioso dentro de muita gente. Não é a falta de atividade, mas sim a falta de direção. Porque uma coisa é você estar em movimento, outra coisa completamente diferente é você estar em um propósito. E aqui que começa uma pergunta que ela é essencial para as nossas vidas. Será que eu estou vivendo
para aquilo para o qual eu fui chamado? Olha só, uma pergunta para a gente pensar, para a gente refletir. Será que nós estamos vivendo para aquilo da qual nós fomos chamados? Muitas pessoas, elas associam o chamado apenas com um altar, com um microfone, né? Ou um ministério dentro da igreja. As pessoas acham que chamado é isso, né? Que chamado é você estar aqui em cima, é você estar com o microfone na mão, ou você estar à frente de um ministério. E na realidade, isso também é chamado, mas não é apenas isso. O chamado de Deus, ele é muito mais amplo do que apenas isso. E ele começa antes da função. Ele começa na intenção de Deus para a vida de alguém. O problema é que ao longo da nossa caminhada, a gente acaba se distraindo. Alguns se perdem em meio às circunstâncias. Outras pessoas acabam se acomodando. E há aqueles que até ouviram alguma coisa de Deus, mas deixaram isso esfriar. Sem perceber, essas pessoas, elas passam a viver uma vida dentro do possível, mas não a vida pelo qual foi proposta por Deus. Hoje, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre chamado, sobre o chamado. Não como alguma coisa distante, não como algo que é exclusivo para poucas pessoas, mas algo que é real, pessoal e inegociável. Porque Deus, ele não te criou por acaso. E se Deus, ele te criou, ele também te chamou. E isso lembra uma história de um jovem, um certo jovem, que uma vez ele recebeu uma ligação importante no seu celular. Mas ele resolveu não atender. Ele pensou, depois eu retorno. Só que em meio à sua rotina, ele acabou esquecendo de retornar, porque ele estava muito ocupado, ele estava atarefado com outras coisas. E ele nunca retornou essa ligação de volta. Tempos depois, esse jovem, ele acabou descobrindo que aquela ligação que ele não atendeu era uma chamada de emprego. Uma função, um cargo que iria mudar a sua vida para sempre. Mas agora já era tarde, porque outra pessoa atendeu o chamado. Olha só. E a grande questão é: quantas pessoas estão vivendo exatamente assim, dessa mesma forma? Não porque Deus não chamou, mas porque ainda não atenderam, ou ainda não responderam. Porque o chamado de Deus, ele não começa naquilo que eu faço. Ele começa naquilo que eu sou diante de Deus. Antes de existir um chamado específico para cada pessoa, existe um chamado que é um chamado geral. E esse é para todos nós. E é sobre esse que eu quero começar a falar nessa noite. O chamado, ele é iniciativa de Deus. Esse texto que nós lemos
de Isaías mostra que Isaías ele não estava procurando um chamado. Ele não estava atrás de um chamado. Ele estava tendo uma visão da glória de Deus. E a Bíblia fala que no meio dessa experiência, o Senhor fala para ele, fala o seguinte: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E isso mostra que o chamado, ele não nasce da vontade humana, mas sim da soberania divina. É Deus que toma a iniciativa. É Ele que levanta homens e mulheres para cumprir os seus propósitos aqui na terra. E aí nós temos alguns exemplos bíblicos que falam exatamente sobre isso. Temos aí o exemplo de Abraão. O Deus, ele chama Abraão para sair da sua terra e para ir para um lugar que ele mostraria. Olha só que louco isso. Imagine você. Deus, ele chama Abraão para ele sair da sua casa, do meio da sua parentela, aonde ele estava seguro, e ir para um lugar que ele não sabia para onde era. Deus falou: tu vai pegar tuas coisas, tu vai sair da sua casa, vai juntar a sua família, e você vai em direção a um lugar que eu vou te mostrar. Mas Deus não falou para onde era esse lugar. Mas Abraão confiou, porque ele ouviu o chamado de Deus. Ele ouviu Deus chamando o seu nome. Um outro exemplo foi Moisés. Moisés, no deserto, de repente, ele se depara com uma sarça ardente, com um pequeno arbusto pegando fogo. E do meio desse arbusto, ele ouve uma voz. Deus o chamando para libertar Israel. Êxodo 3 conta essa história. E olha que interessante, Moisés, ele não estava buscando liderança de nada. Mas Deus o levantou. Temos o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que até então se chamava Saulo de Tarso, um grande perseguidor da igreja e dos cristãos. A Bíblia fala que no caminho de Damasco, Saulo, no caso, ele tem um encontro com Jesus. E ele é chamado para ser apóstolo. Ele deixa de ser o perseguidor para ser o perseguido. Engraçado que em todos esses casos, o chamado não foi fruto de mérito humano, mas sim da iniciativa divina. Foi Deus que tomou a iniciativa. Não foram as pessoas que decidiram ser líderes, serem chamados, mas sim Deus os escolheu. Ou seja, isso nos mostra que Deus, ele não escolhe os capacitados, mas sim ele capacita aos escolhidos. Um outro detalhe interessante nesses três exemplos é que quando Deus ele chama alguém ou quando ele chama alguma pessoa, ele não olha para o que essa pessoa está fazendo, muito menos a idade que essa pessoa tem. De repente você pode estar se achando, mas eu já estou muito velho para ser líder. Não, isso aí é para gente nova, né? Pessoal menino mais moço, mais novo, né? Eu já estou aí para me aposentar, né? Esse negócio não é mais para mim, não. E olha só que interessante. Abraão, quando ele foi chamado, a Bíblia fala que ele tinha 75 anos. Novinho, né? Imagina, você depois, entre aspas, você depois de velho, Deus chega para você e fala assim: olha, arruma aí todas as tuas coisas,
né? Sai da tua casa, põe as coisas, enche aí, põe tudo no porta-mala do teu carro e sai numa direção que eu vou te mostrar. Olha só. Eu falei, mas Deus, com 75 anos eu vou para onde? Aquele que te chamou é aquele que te sustenta. Moisés, quando ele se deparou com a sarça ardente no meio do deserto, a Bíblia fala que ele tinha 80 anos. Olha isso. Moisés, ele sai de 80 anos para libertar o povo do Egito, para atravessar o deserto. E a Bíblia fala que ele fica quanto tempo no deserto? 40 anos. 80 mais 40, Moisés caminhou no deserto até 120 anos. Tá bom? E naquela época não tinha carro, não. Era no pé, debaixo de sol. 120 anos. Né? O apóstolo Paulo é o único aqui que foi diferente um pouco, porque, embora a Bíblia não fala ao certo quantos anos o apóstolo Paulo tinha quando ele deparou com Jesus no caminho de Damasco, mas alguns teólogos se arriscam a dizer que o apóstolo Paulo ele tinha entre 30 a 35 anos de idade quando iniciou o seu ministério, quando ele começou. Então, muitas vezes nós pensamos que é preciso provar algo para Deus para ser chamado. Muitas vezes nós colocamos isso na cabeça, mas eu sou chamado para quê? Eu não conheço a Bíblia direito, eu não tenho eloquência para falar, eu sou tímido. E interessante é que tudo isso nós vemos também nessas pessoas que nós acabamos de falar. Existe uma teoria que Moisés era gago. Imagina, um líder de milhares de pessoas, gago. Imagina ele dando uma ordem para alguém. Então, nós pensamos que nós precisamos provar para Deus que nós somos capazes, para que Deus nos chama. Isso é um erro. Você talvez possa se sentir inadequado, mas Deus, Ele vê além das suas limitações. O chamado, ele sempre vai ser maior do que nós, porque ele vem do coração de Deus. Imagina um rei que escolheu um mensageiro para levar a sua palavra. O mensageiro, ele não decide por si mesmo a missão. É o rei quem envia. Assim também é Deus. Ele é o rei que escolhe e que envia. O nosso papel é apenas ouvir e obedecer. Isaías, ele só pode responder, eis-me aqui, porque primeiro ele ouviu a voz de Deus. Sem a iniciativa divina, não há chamado. Porque o chamado começa com Deus. E ele continua com Deus. E ele termina com Deus. Amém? O segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite a respeito do chamado é que o chamado, ele exige duas coisas de nós. Ele exige renúncia e ele exige resposta. Quando Isaías, ele ouviu a voz de Deus perguntando a quem enviarei
e quem há de ir por nós, ele não ficou em silêncio. Quando ele ouviu Deus falando isso, a sua resposta foi imediata. Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim. E esse detalhe, ele é fundamental, porque o chamado, ele não é apenas para ouvir a voz de Deus, mas também para dar uma resposta prática. E essa resposta sempre envolve renúncia. Alguns exemplos de renúncia na Bíblia. A Bíblia fala de Pedro e André. No livro de Mateus, capítulo 4, dos versos 19 a 20, a Bíblia fala que Jesus, ele chama Pedro e André. Jesus fala para eles o seguinte: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as suas redes e o seu barco para segui-lo. E aqui é um ponto interessante a se levantar, porque Deus, ele jamais vai chamar aquele que está de frente para a televisão assistindo Netflix. Deus, ele jamais vai chamar alguém que está sentado no banco da praça olhando a vida dos outros. Às vezes você pode falar assim: ah, mas eu trabalho, eu estudo, né? Eu tenho minhas tarefas dentro de casa, eu tenho filhos para criar, eu tenho muita coisa para fazer. Parabéns, é você que Deus quer. Deus não quer aqueles que estão sentados sem fazer nada. Deus quer aqueles que estão ocupados. Nenhum dos 12 de Jesus estava nadando na praia ou tomando banho de sol quando foram chamados. Todos eles estavam fazendo alguma coisa. O apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, capítulo 3, do verso 7 ao verso 8, ele declara que ele considera tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. O apóstolo Paulo, ele considerava que tudo o que ele tinha não tinha valor nenhum diante do conhecimento de Jesus. Então, a renúncia, ela não é apenas material, mas a renúncia, ela é de vontades, de planos, até mesmo da sua própria identidade. É abrir a mão do meu eu para viver o Cristo em mim. Alguns exemplos também de resposta. Isaías, ele não apenas ouviu, ele respondeu. E essa resposta, ela é um ato de fé e de disponibilidade. Imagine se hoje, olha só, imagine se hoje, de repente, eu ligasse no teu celular, 11h30 da manhã, e falasse para você assim: olha, eu e a Neide, a gente está a fim de ir numa churrascaria em Santos, na ponta da praia, muito famosa, e a gente não queria ir sozinho, a gente queria levar alguém com a gente. Você quer ir com a gente? O que você ia falar? Você não ia nem parar para pensar que eu estou fazendo almoço, que eu quero, você viu? Quero. E exatamente essa a resposta que Deus espera de nós quando Ele nos chama. Ele não quer ouvir desculpas. Jeremias também, ele mostra esse processo. Jeremias 1, do versículo 6 até o versículo 7, diz assim: então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse:
não digas, sou um menino, porque a todos a quem eu enviar, irás, e todo quanto eu te mandar, falarás. Ou seja, o que Deus ele precisa? Apenas que a gente abra a nossa boca. Porque quem fala é Ele. A resposta, ela pode ser verbal, eis-me aqui, mas ela precisa se tornar prática, que é obedecer, ir, fazer. Sem resposta, o chamado não se concretiza. Deus chama, mas Ele espera que o homem diga sim. Muitos ouvem o chamado, mas poucos respondem. O chamado exige coragem para dizer sim e disposição para renunciar. A renúncia, ela abre espaço para que Deus nos use. A resposta, ela revela a nossa entrega. E uma pergunta para a nossa reflexão. O que você precisa renunciar hoje para responder ao chamado de Deus? Pense nisso. Imagine agora você, um soldado que foi convocado para a guerra. Ele recebe a ordem, mas ele precisa responder: estou pronto. Essa resposta implica em deixar a sua casa, deixar a sua rotina e até mesmo a sua segurança. Assim é com o chamado de Deus. Ele nos convoca, mas cabe a nós dizer sim e abrir mão daquilo que nos prende. Isaías, ele só pode dizer eis-me aqui, porque primeiro ele reconheceu a sua necessidade de purificação. A renúncia começa dentro de nós. E a resposta, ela é fruto de um coração transformado. O chamado, ele exige que nós deixemos o passado e nos coloquemos à disposição do futuro que Deus tem preparado para cada um de nós. E a terceira coisa que eu queria compartilhar com vocês a respeito do chamado é que o chamado, por si só, ele existe tipos diferentes. Quando Isaías responde, eis-me aqui, envia-me a mim, ele estava aceitando um chamado específico. Ser profeta para anunciar a mensagem de Deus ao povo. Este exemplo nos mostra que existem diferentes dimensões de chamado. Nem todos os chamados são para o mesmo ministério, mas todos são chamados por Deus de alguma forma. Podemos destacar nesta noite 3 tipos principais de chamado. O primeiro deles, chamado à salvação. Esse chamado, ele é mais amplo e universal. É o primeiro, que é o chamado para a salvação. Jesus declara o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse chamado é para todos, sem distinção. É o convite para você deixar o pecado e você receber a vida eterna de Deus. Antes de qualquer ministério, nós precisamos atender o chamado da salvação. Porque sem Jesus, nas nossas vidas, não há um propósito
verdadeiro. Bem? O segundo chamado que existe é o chamado para servir. Depois da salvação, Deus ele nos chama para servir. Cada cristão, ele recebe dons e talentos para a edificação do corpo, que é a igreja. O apóstolo Paulo ensina: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O mesmo Espírito que age na minha vida, age na sua. É o mesmo Espírito. Mas há uma diversidade de dons, né? Imagine só, se a gente analisar como um corpo. Imagine se a mão direita ela fosse igual à mão esquerda. Olha que estranho que seria. Cada órgão da nossa vida, cada membro do nosso corpo, ele tem uma função específica. Imagine se o coração falasse assim: ah, não, hoje eu não vou bater. Hoje eu vou ficar só pensando. O que ia acontecer? Ia morrer. Então, cada membro do corpo, ele tem uma função específica. E cada um tem a sua utilidade. Talvez você possa olhar para o seu dedo mindinho, né? Chamam de dedo mindinho do pé, o dedo mínimo. De repente você pode olhar para ele e falar assim: mas, né, que coisinha mais insignificante. Mas experimenta perder ele para você ver o que acontece. Você nunca mais vai andar equilibrado. O dedinho, por mais que ele pareça ser pequenininho, ele te dá equilíbrio para você caminhar, para você permanecer em pé. Então, no corpo de Cristo, você pode até achar que você é pequeno, mas dentro do corpo de Cristo, até o menor, ele tem uma importância muito grande. O serviço, ele pode ser simples ou ele pode ser complexo. Desde ajudar alguém necessitado, até mesmo liderar uma célula, um ministério. O chamado ao serviço, ele nos lembra que nós não fomos salvos apenas para nós mesmos. Deus não nos chamou para que nós ficássemos sentados na cadeira de uma igreja, batendo palma, ouvindo louvor, ouvindo palavra. Não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Mas para que nós pudéssemos ser servos, sermos membros, instrumentos de Deus na vida de outras pessoas. Para que pudéssemos ajudar outras pessoas. E o terceiro chamado que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é o chamado específico, ou também conhecido como chamado ministerial. Algumas pessoas, elas são separadas para funções específicas dentro da obra de Deus. O apóstolo Paulo escreve: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Esse chamado, ele envolve responsabilidade maior e exige uma dedicação integral. Nem todos terão um chamado ministerial, mas todos devem respeitar e apoiar aqueles que Deus levantou para funções específicas. Eu lembro que quando eu fui chamado para o ministério, foi no ano de 1998, muitos anos atrás. Era
uma ministração de um pastor que ele era missionário e ele tinha escrito um livro. O livro dele é O que você quer ser quando crescer, né? Eu lembro até que na capa do livro tinha um foguetinho, porque ele falava que quando ele era pequeno, ele queria ser astronauta. E aí no término dessa ministração desse pastor, esse pastor ele ficou 3 dias na igreja. E no domingo não, no sábado, na noite de sábado, eu acho que foi isso. Na noite de sábado ele fez um apelo lá na frente para as pessoas que estavam sendo tocadas para fazer algo além do que apenas servir na igreja. E naquele dia algo tocou no meu coração. E eu levantei a minha mão. E eu fui até a frente. E oraram na minha vida. E isso foi em 1998. Anos se passaram até que eu fosse ungido pastor. Isso quer dizer que quando Deus ele te chama, você precisa dar uma resposta para ele. Talvez Deus comece a te usar na mesma hora, mas possa ser que você ainda demore alguns anos até você ser ungido. Davi, quando foi ungido rei pelo profeta Samuel, ele ainda era um jovem. E ele esperou muitos anos até que Saul morresse e ele assumisse o trono. A história do rei Davi foi dessa maneira. Mas para Deus o que faz diferença é você se colocar à disposição. Assim como Davi era menino e ele precisou crescer, e ele precisou amadurecer para que ele pudesse assumir ao trono e se tornar rei. Eu acredito que na minha vida também houve um processo. Houve toda uma passagem, houve toda uma história, até que um dia fosse jogado óleo sobre a minha cabeça e eu fosse levantado como um pastor. O chamado de Isaías, ele nos mostra que Deus ele continua perguntando até hoje: a quem enviarei? E cada um de nós precisa discernir qual é o tipo de chamado que está recebendo e dar a resposta certa. Seja para a salvação, seja para o serviço ou para o ministério. O importante é você responder: eis-me aqui. Pense agora numa grande orquestra. Todos têm instrumentos diferentes, mas todos tocam sobre a mesma regência. Assim é o chamado de Deus. Alguns tocam notas simples, outros tocam solos complexos, mas todos fazem parte da mesma sinfonia de Deus. Bem? Concluindo. Ao longo de toda essa ministração, nós vimos que o chamado é iniciativa de Deus. É Ele quem escolhe, é Ele quem levanta, é Ele quem envia. Não depende da nossa capacidade, mas sim da sua soberania. Nós vimos também que o chamado exige renúncia e exige resposta. Não basta ouvir, é preciso dizer sim e abrir mão do que nos prende. Isaías, Jeremias, Pedro e André, Paulo, eles nos mostram
que a resposta é algo muito essencial. E terceiro, nós vimos que existem diferentes tipos de chamados. Todos são chamados para a salvação. Todos são chamados ao serviço. E alguns são chamados a ministérios específicos. Mas em todos os casos, o chamado é para viver o propósito de Deus. Isaías nos inspira com a sua resposta: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa frase não é apenas uma declaração, mas um posicionamento diante de Deus. Ele não apenas ouviu, ele se dispôs. O chamado de Deus, ele continua até hoje. A quem enviarei? A pergunta não é apenas para Isaías, mas ela é para cada um de nós. A resposta que Deus espera não é o silêncio e nem desculpas, mas disponibilidade. Talvez o seu chamado seja para evangelizar um vizinho. Talvez o seu chamado seja para servir na igreja, de alguma forma, em algum ministério. Talvez o seu chamado seja para um ministério específico. Mas em todos esses casos, Deus espera ouvir de nós um eis-me aqui. Eu gostaria que neste momento você ficasse de pé.